Olá, pessoas. Olá, seguidores do perfil do Instagram e também do canal do YouTube. É, Abrindo mais esse vídeo para dar continuidade ao estudo dirigido do livro Ementário Espírita, né? Estudo que eu já venho fazendo já há algum tempo, né, no canal do YouTube e que comecei também a introduzir no perfil do Instagram, né? No perfil do Instagram a partir do vídeo 16. Mas, como eu sempre digo no início de todos esses vídeos, quem quiser ver os vídeos todos, né, todo o estudo dirigido do Ementário Espírita, é só para vocês que estão vendo no Instagram, né, é só ir no canal do YouTube que está lá desde a introdução. Né? O link está aí no meu perfil do Instagram, na bio, né? Só clicar no link lá e vai para o canal do YouTube, né? E aí agora, dando continuidade aqui, né? Tanto pelo Instagram como pelo canal do YouTube, vamos ao Ementário Espírita de número 23. É isso? Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos ao vídeo Ementário Espírita de número 23, né? E o capítulo que vamos fazer hoje, o nosso estudo dirigido, é o capítulo 49. Já estamos no capítulo 49. Interessante é que esse livro ele tem capítulos relativamente curtos, alguns muitos curtos, outros um pouco mais compridos, mas todos são relativamente curtos, porém assim de uma profundidade, porque o Marco Prisco ele é muito incisivo, né? Acho que eu nem falei, eu sempre falo no começo, esqueci hoje, né? Ementário Espírita é um livro do espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco, ok? E como eu ia dizendo, os textos são curtos, mas assim, Marco Prisco ele é muito incisivo, né? Existe até algumas colocações dele que chegam até a dar um certo choque, né? Chega até a chocar um pouco, né? Mas quando a gente examina, né, com o devido discernimento, a gente vai ver que são coisas realmente verdadeiras, né? Pelo menos para nós que levamos a sério os princípios da doutrina espírita, para nós que estudamos espiritismo, né, tentamos, né, levar com seriedade, né, pelo menos tentamos, né, estudamos a codificação de Allan Kardec. E aí agora ele diz aqui, o capítulo 49, na base vigorosa e abençoada. Quer dizer, uma coisa vigorosa quer dizer que tem vigor, que tem força e que também é abençoada, né? Então diz assim: faça a campanha da boa leitura. Boa leitura, gente, entenda-se, bons livros. E não só necessariamente livros espíritas. Claro que quem abraça a doutrina espírita, né, tem que ter os bons livros espíritas como uma leitura recorrente. Porém, existe outros bons livros, né, que nós também devemos ler, né, a nosso benefício, dos mais diversos tipos de assunto, porque o espiritismo ele nos estimula a isso, né? Eu posso dizer que depois que eu me tornei espírita, eu não só comecei a ler livros espíritas, como me interessei mais a ler outros tipos de livros, né? Porque a gente desperta essa questão do saber, do querer conhecer o espiritismo, tem também esse poder, vamos dizer assim, essa capacidade, né, de inspirar isso na gente. Pelo menos em mim e em muitos dos meus amigos, né, das lides espíritas, ele inspirou. Né, o espiritismo inspirou a isso. O livro é o amigo solícito do homem em todas as conjunturas da vida. Né? É o nosso amigo a todos os momentos. Ao invés de combater a juventude delinquente, esclareça o adulto irresponsável, oferecendo-lhe o benefício de um bom livro para que possa compreender a própria insânia, renovando-se interiormente. Olha que interessante, né? Uma boa leitura, quer dizer, um bom esclarecimento, né? Pode fazer com que o adulto deixe de ser irresponsável e aprenda,
né, a conduzir melhor a juventude, né, porque a juventude, sendo bem conduzida, sendo bem educada, esclarecida, não se torna delinquente, né. Interessante isso, né, é algo a se pensar com profundidade, viu, gente, né. Muitas pessoas podem discordar, não, não é bem assim, não é bem assado, tudo bem, tudo cabe questionamento, né. Nenhum espírito sério que traz mensagens espíritas mediunicamente se coloca como a última palavra, né? Sempre os questionamentos estão aí, desde que sejam realmente questionamentos úteis, que nos engrandeçam, né? Bom, ajude a divulgação do bem, ampliando os horizontes do conhecimento através do livro, ou seja, divulguemos os bons livros, né? O bom livro é amigo, perdão, o bom livro é amigo bom. O bom livro é amigo bom. Difundindo, porém, o livro espírita, que é excelente, você oferecerá excelente amigo. Quer dizer, o bom livro é amigo bom. O livro espírita é amigo excelente, né? Eu até eu até acrescentaria aqui o bom livro espírita, porque como eu já disse no vídeo anterior, a literatura espírita hoje, ou pelo menos muitos livros ditos espíritas, não estão com conteúdos assim muito corretos, não. Mas o bom livro, acho que quando se refere ao livro espírita, é realmente ao bom livro espírita, né? No século da aprendizagem audiovisual, né? Nosso século aqui, audiovisual, né? Internet, YouTube, IGTV, Instagram, né? No século da aprendizagem audiovisual, o espírita tem ampliado a responsabilidade, divulgar o livro espírita e viver consoante a moral espírita, né? Então por aqui a gente também divulga, porque eu estou fazendo esse estudo dirigido, estou divulgando esse livro, né? O Elementário Espírita, né? E procurar viver, né? Vivenciar aquilo que eu estou aqui estudando e passando para vocês, né? Que eu espero que também estejam lendo e procurando vivenciar. A lição vigorosa, pesquisada no livro que ilumina e fortalece, conduz à lição poderosa e indiscutível do exemplo. Quer dizer, é o aprendizar, aprender e exemplificar. Por isso, o Espiritismo poderá ser chamado doutrina do esclarecimento. Concordo plenamente, Marco Prisco. As pessoas discutem, o Espiritismo é uma religião, é uma ciência, a filosofia, tudo bem, tem esses aspectos, mas acima de tudo, o Espiritismo é uma doutrina de educação superior, que educa o ser superior, que é o espírito, né? É uma educação que não serve só para momento encarnatório, como para levarmos para onde formos quando desencarnarmos, né? E aí Marco Prisco, ele usou um termo que é sinônimo do que eu penso, né? Eu falo doutrina de educação, ele botou doutrina do esclarecimento, que também segue o mesmo caminho, né? É de esclarecer, de iluminar as nossas mentes, os nossos espíritos. O homem que não possui esclarecimento segue na terra sem maior concessão da vida, liberdade. Então, quem não tem a mente esclarecida não é livre, né? Isso Marco Prisco sabe, é dessas coisas incisivas que Prisco escreve nessas suas dissertações. Consoante Jesus, a verdade faz o homem livre, né? Conhece a verdade e esta te libertará, né? Assim, o livre espírita que conduz o pensamento à verdade faz o homem livre e feliz. Eu vou dizer, gente, quando leio um bom livro espírita, me sinto muito bem, né? Pode-se chamar isso de felicidade também, né? Ainda que a felicidade não seja desse mundo, mas a gente experimenta lampejos de felicidade. Então, quando eu leio um bom livro espírita, eu também fico feliz, né? Do mesmo jeito que eu fico feliz com uma boa reunião familiar, com pessoas que eu gosto, ou com um passeio, com uma viagem. Também fico feliz quando leio um livro espírita realmente que, sabe, me acrescenta algo. De verdade. Se a mensagem espírita atingiu a intimidade do seu pensamento, divulgue o bom livro espírita, propagando a mensagem luminosa de paz e sabedoria que hoje preenche a lacuna da tua alma.
afortunando-a com as valiosas moedas da harmonia interior. Olha só, né? Divulgue para que os outros também tenham essa oportunidade, né? De preencher a lacuna da alma e de enriquecer, né, o nosso interior. E como o Espiritismo foi apresentado numa codificação que tem por base vigorosa e abençoada o Livro dos Espíritos. Olha que interessante. A base vigorosa e abençoada a que se refere o título, gente, é o Livro dos Espíritos, né? Que foi o primeiro livro, né? Foi o que inaugurou a doutrina dos espíritos no mundo, né? O espiritismo, ou a doutrina espírita, né? E como o espiritismo foi apresentado numa codificação, né, por Allan Kardec, né? Que tem por base vigorosa e abençoada o Livro dos Espíritos, estude, estude, analise, ensine e divulgue o livro espírita para que os espíritos possam encontrar em você o médium do esclarecimento que constrói a nova humanidade sobre as bases salutares do exemplo espírita. Ou seja, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né, a gente deve estudar, analisar, ensinar e divulgar, né, para que nós, humanos, simples humanos mortais, com nossos defeitos e tudo, possamos ser médiuns do esclarecimento, quer dizer, sejamos intermediários do esclarecimento de outras pessoas, né? Que a gente esclarecendo se esclarece mais ainda. Quer dizer, por exemplo, meu trabalho como professor, eu sempre aprendi muito, né? Porque a gente tem que, antes de ensinar, a gente tem que aprender, né? Então não é diferente com o espiritismo, né? Pronto, final do capítulo 49, né? Capítulo curto, profundo e, como sempre, Marco Prisco é incisivo, né? Bastante incisivo. Então, seria ótimo assim um debate, né? Uma live com com esses capítulos maravilhosos, né? Então, o capítulo 50. Olha o título desse capítulo 50, gente. Olha o título. No exame dos vivos mortos. Isso lembra até aquele filme, A Volta dos Mortos Vivos. Aqui não, aqui são vivos mortos, né? Os mortos-vivos é o que a gente chama os zumbis, né? São aqueles seres que levantam das suas covas e vêm andando e normalmente querem comer cérebro. Eu nunca entendi isso. Aliás, gente, eu até vou mentir pra vocês não. Eu até gosto de ver filme de terror. Se for de boa qualidade, for bem feito, eu gosto de ver um filme de terror. Gosto. Mas realmente esse tema zumbi nunca me agradou, porque não tem o menor sentido. Quer dizer, o ser emerge da cova, sai andando assim, todo arregaçado pela decomposição e quer comer cérebro. A Volta dos Mortos-Vivos, sinceramente, quando eu assisti esse filme, eu assisti a título de comédia, porque só dá pra dar risada mesmo, né? E tem uma série aí, o The Walking Dead, que eu vi que faz sucesso, né? Mas eu nunca me interessei em assistir, porque realmente é um tema que não me enche os olhos, né? Filme de terror eu gosto assim, filme de assombração, né? De espíritos, né? Fazer o quê, né? Né? Que tem essas coisas, ou de vampiros, né? Aqueles chopadores de sangue também eu gosto. Coisas relacionadas a bruxarias, né? Essa coisa todas, quando bem trabalhado, são temas interessantes, né? Que traz um certo lazer para mim ainda, a alma imatura, né? Mas esse tema zumbi realmente não me interessa muito, não. Bom, então, feito este preâmbulo dos meus gostos pessoais, no exame dos vivos mortos, vamos ver o que, Marco Prisco tem a dizer aqui. No movimento da vida entre as criaturas na Terra, muitos homens caminham mortos, embora mergulhados na vida. Quer dizer, muitos de nós caminhamos mortos, ainda que estejamos vivos. Será que deu para entender? Hum? Vamos lá. O sensual é um vivo amortalhado na carne. O mentiroso é um vivo morrendo na fantasia. O orgulhoso é um vivo sepulto na ilusão. O
hipócrita, olha, quem mais Jesus admoestou foram os hipócritas, olha só. O hipócrita é um vivo enjaulado na impostura. O egoísta é um vivo encarcerado na concha de mármore da solidão. Olha só. O egoísta é um vivo encarcerado na concha de mármore da solidão. Tá vendo aí, gente? Como Marco Prisco ele é incisivo, quer dizer, mostrando que somos vivos e muitas vezes mortos porque nos aprisionamos, né, a coisas, vamos dizer assim, mórbidas, a falta de um termo melhor para o momento, né? Então, sensual, a pessoa que só pensa que sexo é ruim, não, sexo é uma coisa muito boa, mas aquelas pessoas que fazem do sexo uma delinquência, né? Ele é uma pessoa, ou uma delinquência ou um vício, né? Que acaba por ser uma delinquência com si mesmo, né? Então ele é um vivo sensual, só que amortalhado na carne, né? Ele não percebe o quanto isso é prejudicial, porque ele está ali, os seus sentidos, o seu discernimento está morto, né? O mentiroso é um vivo morrendo na fantasia, porque a fantasia mata a verdade. E a verdade é uma característica essencial do espírito livre, do espírito feliz, né? Conhece a verdade e ela te libertará. O orgulhoso é um vivo sepulto na ilusão, porque ele se acha melhor do que os outros e isso é uma ilusão. Então é a morte mesmo espiritual. Né? Sepulto na ilusão, orgulhoso. O hipócrita é um vivo enjaulado na impostura, quer dizer, o hipócrita é aquele que quer mostrar ser aquilo que não é, né? Tipo os fariseus que tanto Jesus, né, chamava atenção, né? Então está lá na impostura, né? No fingimento, na falsidade, na hipocrisia. O egoísta é um vivo encarcerado na concha de mármore da solidão, porque no final é como o egoísta acaba, gente, só. Né? Só pensou em si mesmo, acaba só. O descrente é um vivo alucinado pelo ceticismo. Ceticismo, até certo ponto, é bom. Kardec foi cético. Né? Ele realmente foi bastante questionador, mas o ceticismo útil, que procura usar para conhecer, para saber qual é o certo. E não aquele ceticismo que só nega, porque só a opinião pessoal é importante, o resto não tem importância. Então, ele fica alucinado. É um tipo de loucura a pessoa que é excessivamente cética. Né? O ávaro é um vivo. O ávaro, ó, mão fechada, mão de vaca. O ávaro é um vivo enclausurado no cofre asfixiante dos valores mortos. Por que valores mortos, gente? Que quando a gente desencarnar, a gente pode ter um baú de moedas de ouro. Vai ficar tudo aí, né? Então, quantos casos de espíritos desencarnados que se manifestam em mediúnicas, que estão ali aferrados às suas riquezas terrenas, em sofrimento, né? Pense aí. Como não deve ser, ainda quer possuir aquilo ali, né? O perdulário é um vivo, esvaindo-se nos excessos embriagadores da sensatez. O perdulário é também aquela pessoa mão aberta demais, que não liga para nada. Também não é correto. Nós devemos saber valorizar as coisas. Não ser apegado, sim, mas também não desperdiçar, não desvalorizar as bênçãos, mesmo materiais que chegam até nós. Então, o perdulário é um vivo e ele se esvai nos excessos embriagadores da sensatez, porque ele é pródigo, ele desperdiça, né? Ele não se importa em economizar, que também é necessário, né? Em administrar bem os bens que estão à sua mão, né? Ele é uma mão aberta, né? Pródigo, vamos dizer assim. Também é outro extremo que não é nada saudável. O ingrato é um vivo emparedado na cela mórbida do individualismo. Gente, ingratidão realmente é algo assim que eu penso comigo que, graças a Deus, pelo menos ingratidão é uma coisa que eu já superei, né? Se alguém me chamar de ingrato aí, eu vou ficar até surpreso.
que eu possa até ser ainda, mas não, mas se eu ainda sou ingrato em algum momento da minha vida, eu não estou percebendo. É uma ingratidão muito sutil, porque é uma coisa que eu realmente procurei combater muito em mim, a ingratidão, porque eu acho a ingratidão uma coisa assim terrível, né? As pessoas fazerem um benefício por mim e eu ser ingrato, acho que isso é uma coisa que dói muito, né? Mas é melhor ir vigiando, né? Porque, né, a gente fica emparedado na cela mórbida do individualismo, que a gente só pensar em nós mesmos, não. Não podemos ser ingratos, né? Porque podemos precisar de novo e não achar, né? O crente, cuja mente está cheia de luz e as mãos vazias de feitos, é um vivo, parasitando no veículo da fé morta. Ou seja, está falando aqui da fé sem obras. Quer dizer, o crente ele tem toda aquela fé, todo aquele enlevo, mas não pratica o bem. Não usa essa fé de uma forma funcional. Então, ele está parasitando numa fé morta, que é uma fé não, né? É uma fé sem obras, né? Quando fala que o crente, gente, não é o crente, comumente o evangélico, não é o crente, é todos aqueles que creem, que têm alguma crença, alguma fé em algo, né? O espírita mesmo pode receber as luzes espíritas, ler os livros espíritas, ir ao centro espírita, ver palestra, mas não praticar nenhuma obra em benefício de si e nem de ninguém. Então, até o espiritismo para essa pessoa, infelizmente, está sendo uma fé morta, porque não está sendo usada para o trabalho edificante, né? Então, vamos ter cuidado com isso, nós espíritas. É necessário cuidado com a vida que se leva, claro, porque a vida levará todos para o encontro com a consciência. Ou seja, quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar diretamente com a nossa consciência, gente. Todos os acertos, todos os erros. Então devemos cuidar da nossa vida. Agora a expressão, ó, vivos mortos e mortos vivos se misturam no trânsito da carne para o inevitável encontro consigo mesmos, né? Vivos mortos, mortos vivos, né? Ele usou aqui, fez a analogia, né? Indispensável que a autocrítica funcione como advertência naqueles que desejam alçar a mente às esferas mais altas da vida, para que possam identificar como viver, o que fazem na vida e em que posição nela se encontram. Então, a autocrítica, gente, não é para se autoflagelar, não. É para você se compreender qual a sua posição diante da vida, né? E se colocar num caminho melhor para sintonizar a sua mente, né, nas esferas mais altas da vida. É isso, a sua, a minha, a nossa, né? Nas esferas mais altas da vida. É para isso que serve a autocrítica, não é um autoflagelo, repito. Recordemos assim a assertiva do Senhor: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Que é uma passagem do Evangelho. Morte e vida são somente estações vibratórias para quem está na morte, exaltando a vida, e de quem está na vida, demorando-se na morte. Bom, esse último capítulo, último parágrafo, realmente resume bastante o que foi dito, né? Morte e vida são somente estações vibratórias, ó, para quem está na morte, exaltando a vida. Olha só, quer dizer, na morte entre aspas, ele bota assim em itálico, quer dizer, os espíritos desencarnados, que a gente chama de entre aspas mortos, exaltam a vida, né? Que nos trazem a mensagem espírita, os espíritos superiores, né? E a vida de quem está na vida demorando-se na morte, que são esses vivos mortos ou mortos-vivos, que foi descrito aqui por Marco Prisco neste capítulo, ok? E que se encerra agora. Eu também vou encerrando mais um vídeo, né? Dizendo sempre que não fiquem só com as minhas opiniões, com as minhas palavras. Leiam também e façam suas próprias considerações, né? Quem não tem um livro físico, tem PDF na internet, ok? Então cada um faz a sua leitura, suas próprias reflexões, suas próprias considerações, né? O que eu falo aqui, gente, eu faço o possível para que seja útil e verdadeiro, né? Mas acredito que não seja o suficiente e que todos que assistem esses vídeos também busquem por si mesmo, ok? Então agradecendo a todos aí que tiveram a paciência de chegar ao final de mais este vídeo aqui, Elementário Espírita. Um forte abraço a todos
Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.